Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de matemática, nós vamos começar a classificar o nosso sistema de numeração decimal. Então, o nosso sistema de numeração ele é formado por alguns conjuntos numéricos, tá? Então, no nosso sistema existem vários tipos de números e agora nós vamos estudar os conjuntos que pertencem a esses números, tá bom? O primeiro conjunto de números que a gente vai estudar é o conjunto dos números naturais, tá bom? Então, o que vem a ser o conjunto dos números naturais? Em muitos momentos do nosso dia a dia, utilizamos a contagem. Contamos as horas, os dias, o dinheiro, as pessoas e muitas outras coisas. Para a contagem de pessoas ou objetos, usamos os números naturais. Então, a ideia dos números naturais surgiu para contar as coisas, para enumerar as coisas. Então, se eu tenho 5 bonés, como que eu enumero? Vou contar. Um boné, 2 bonés, 3 bonés, tá? E se eu não tenho nada? O zero representa a quantidade que não tem nada. O 1 representa uma unidade, o 2, 2 unidades, o 3, 3 unidades, né? Então vamos lá. Para obtermos esses números, iniciamos pelo zero. Então, o início do conjunto dos números naturais é o número zero. Ele é o primeiro número natural, tá? Então, o primeiro número natural é o número zero. Como que eu vou encontrar os outros números naturais? A gente não vai contando sempre de um em um? Eu tenho 0, 1, 2, 3. Qual é essa ideia de contar de um em um? Eu acrescento uma unidade para encontrar o próximo número natural. Então, se o primeiro é o 0, se eu adiciono uma unidade, eu encontro o próximo número natural, que é o 1. Se eu quero saber o próximo, eu adiciono uma unidade. Eu encontro o 2. Se eu adiciono uma unidade, encontro 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Assim por diante, tá? Então, pessoal, o conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, tá? Ele é representado pela letra N dessa maneira aqui. Então, o conjunto dos números naturais são os números 0, 1, 2. Por que tem aí na apostila esses 3 pontinhos? Será que esse conjunto de números naturais tem um último número? Ele tem fim ou ele é infinito? Tem uma história aqui, uma conversa entre duas crianças, um menino e uma menina. Vamos analisar. Joaquim, pense em um número bem grande, o maior que você conhece. Agora acrescente um. Então ele pensou, olha ali no quadrinho dele, ele pensou no número 100 milhões. Nossa, esse número é maior do que eu tinha pensado. O que aconteceu? 100 milhões com mais um, 100 milhões e um. Daí a menina. Ele falou, é mesmo, Camila? E se você quiser um número maior, basta acrescentar mais um, assim por diante. Então, a ideia dos números naturais, sempre que eu for somando um, eu encontro um novo número. Adiciono uma unidade, encontro o próximo número. Sim, por maior que seja o maior número pensado, sempre há outro maior. É verdade. 1 milhão e 1 mais 1 é 1 milhão e 2, e assim sucessivamente. Então, pessoal, será que os números naturais têm fim? Não, né? Eles são infinitos. Por quê? Sempre que você pensar em um número muito, muito, muito grande, se você adiciona uma unidade, você encontra um número maior que ele. E assim vai se repetindo. Então, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, tá? Infinito. Sempre nós encontramos um número maior do que nós estamos imaginando.
Com isso, vocês vão responder aqui essas 3 perguntinhas, tá? Sobre essa roda de conversa, essa história em quadrinhos. E nós vamos para algumas atividades na página 17. Calma aí. Pessoal, então, na página 17 nós vamos trabalhar a atividade 1, 2, 3 e 4. É bem tranquilo. Responda as questões propostas. Então, é a opinião de vocês, tá? Qual é o maior número natural? Será que existe o maior número natural? Vocês vão colocar. E o menor número natural? Eu comentei, qual que é o menor número natural? Qual que é o primeiro número natural? Vocês vão escrever aqui, tá? A B. Como obtemos o sucessor de um número natural e o antecessor do número natural? Então, vamos relembrar? Sucessor é o número que vem depois do outro. Então, qual é o sucessor do número 2? O número 3. Qual é o sucessor do número 7? O número 8. Então, vocês vão escrever como encontramos o sucessor. Que continha que a gente faz? Qual regrinha? E o antecessor? É o número que vem antes. Então, o que eu faço para descobrir o número que vem antes? Tá? Então, por exemplo, o antecessor de 6 é o 5. O antecessor de 100 é o 99. É o número que vem antes. Tá? Pessoal, como vai ter uma atividade para preencher o antecessor e o sucessor, agora que vocês já pensaram um pouquinho, para eu encontrar o sucessor de um número natural, eu adiciono uma unidade a esse número. E isso eu encontro o sucessor. Se eu quiser encontrar o antecessor, em vez de eu adicionar, eu vou fazer o inverso, eu vou subtrair menos 1. Eu tiro uma unidade. Então, se eu tenho lá o número 8, se eu quero o antecessor, 8 menos 1, 7. O antecessor do 7. Se eu quero o sucessor, 8 mais 1, 9. Eu encontro o sucessor. A número 2, pessoal, fala o seguinte. Fabiola está brincando com fichas numeradas. Qual é o maior número que ela pode formar usando essas fichas? Então, aí vocês vão tentar organizar esses números, esses algarismos. Tem o 7, o 9, o 5 e o 4. Qual seria o maior número que ela conseguiria formar e qual o menor? Vocês vão pensar qual o maior e qual o menor, tá bom? Sem repetir esses números. Os números vão ter 4 algarismos. Número 3. Complete as retas numéricas com os números naturais que estão faltando. Então, pessoal, a gente vai observar a sequência aqui. Nós temos alguns tracinhos, né? E nós temos esses números faltando. Então, aqui, por exemplo, o 4. Qual é o número natural que vem antes do 4? O número 3. Qual é o número natural que vem antes do 3? 2. Qual é o número natural que vem antes do 2? 1. E quem é o primeiro antes do 1? O 0. Então, vocês vão preencher os números que estão faltando. Quem vem antes aqui do 100? Depois, quem vem depois, tá? Vão completar essa sequência aqui na reta numérica. Só lembrando que os números naturais, eles são de 1 em 1. Se for para frente, o sucessor acrescenta uma unidade, mais 1. Se for o antecessor atrás, eu vou subtraindo uma unidade. Ok? Vamos para o último exercício. Pessoal, o último exercício, então, tem a tabela, como eu tinha comentado, vocês vão completar. Tem alguns números aqui no meio. Vocês vão completar quais são os antecessores e os sucessores. O número que vem antes e o número que vem depois desses números. Então, o primeiro aqui, 356. Para achar o sucessor, eu somo 1. Vai ser o 357. E o antecessor é menos 1. Então, 356 menos 1
355. Terminou as atividades, pessoal? Mandem foto, ok? Bons estudos. Abraço, pessoal!